A história da medicina remonta a milhares de anos, com a prática de cura e tratamento de doenças sendo um aspecto central da vida humana desde tempos imemoriais. Desde os primeiros seres humanos, a medicina tem evoluído de forma constante, moldada por avanços tecnológicos, descobertas científicas e mudanças culturais. É seguro afirmar que a humanidade só chegou tão longe graças à medicina e sua capacidade de combater doenças e enfermidades. Os primeiros registros de práticas médicas datam de mais de 4.000 anos atrás, com evidências encontradas em sítios arqueológicos no Egito e na Mesopotâmia. Os aspirantes a médicos daquela época usavam plantas, minerais e outros materiais para tratar doenças e lesões, muitas vezes incorporando rituais religiosos em seus tratamentos. Entre os primeiros textos médicos conhecidos estão o Papiro de Edwin Smith, datado do século XVII antes da Era Comum, e o Papiro de Ebers, do século XVI antes da Era Comum, que descrevem várias doenças e seus tratamentos. Ambos os textos foram encontrados em escavações no Antigo Egito e foram batizados com o nome de seus respectivos pesquisadores, sendo Edwin Smith um negociante e colecionador de antiguidades americano, e George Ebers, um egiptólogo e romancista alemão. A Grécia Antiga teve um impacto duradouro na história da medicina. Um grego chamado Hipócrates, frequentemente referido como o pai da medicina, nasceu na ilha de Kos, no ano de 460 antes da Era Comum. Ele acreditava que as doenças tinham causas naturais e que os médicos deveriam buscar entender as condições ambientais e de estilo de vida que contribuíam para as doenças. A coleção de escritos médicos de Hipócrates, conhecidos como Corpus Hippocraticum, estabeleceu a base da medicina ocidental e inclui o famoso juramento de Hipócrates, que se trata de um juramento solene que os médicos fazem tradicionalmente quando se formam na faculdade de medicina, e inclui uma série de promessas feitas como a proteção da vida humana, a manutenção da confidencialidade médica, a não prejudicar intencionalmente os pacientes e o compromisso com a educação e a melhoria contínua de sua própria prática. A Roma Antiga também teve uma influência significativa na história da medicina. Cláudio Galeno, um médico grego que viveu em Roma, era um defensor da observação e da experimentação. Ele realizou dissecções em animais e criou uma compreensão avançada da anatomia humana. Suas obras influenciaram profundamente a prática médica no mundo ocidental e oriental. Durante a Idade Média, a medicina era muitas vezes praticada por monges e padres que frequentemente tratavam doenças com orações e rituais religiosos. No entanto, os avanços em áreas como a farmacologia, cirurgia e anatomia continuaram a ocorrer. O médico persa Avicena escreveu o Cânone da Medicina, no século XI, que se tornou um dos mais influentes textos médicos da história. O conhecimento médico da Idade Média também foi preservado e avançado por estudiosos islâmicos, que traduziram textos antigos e conduziram pesquisas em áreas como a cirurgia plástica e a oftalmologia. O período do Renascimento trouxe uma nova onda de interesse pela ciência e pela medicina. Médicos como Andreas Vesalius realizaram dissecções em humanos, fornecendo informações mais precisas sobre a anatomia do corpo humano. William Harvey descobriu a circulação sanguínea em 1628, e outros avanços significativos ocorreram no campo da farmacologia, com a descoberta de novos medicamentos e substâncias químicas que eram usadas para tratar doenças. O século XIX da Era Comum foi um período de grandes avanços na medicina, com muitos novos tratamentos e tecnologias sendo desenvolvidos. Em 1847, Ignaz Semmelweis descobriu que a lavagem das mãos poderia prevenir a transmissão de doenças, um avanço significativo na prevenção de infecções nos hospitais.
Louis Pasteur descobriu a existência de micróbios e a relação entre esses organismos e as doenças, ajudando a estabelecer a base para a microbiologia e a imunologia. Além disso, a anestesia permitiu a realização de cirurgias mais complexas e reduziu significativamente a dor e o sofrimento associados a procedimentos cirúrgicos. No século XX, a medicina passou por transformações significativas em muitas áreas, incluindo a genética, a farmacologia, a cirurgia e a tecnologia médica. A descoberta da penicilina por Alexander Fleming, em 1928, inaugurou uma nova era na luta contra as doenças infecciosas, salvando milhões de vidas. As técnicas de imagem, como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, permitiram a visualização do interior do corpo humano, ajudando no diagnóstico de doenças e lesões. A terapia genética, que envolve a modificação do DNA de um indivíduo para tratar doenças genéticas, também começou a ser desenvolvida no final do século XX. No século XXI, a medicina continuou a evoluir rapidamente, com avanços em áreas como a nanotecnologia, a inteligência artificial e a biotecnologia. Novos tratamentos para doenças como o câncer e as doenças autoimunes estão sendo desenvolvidos, e a medicina personalizada, que leva em consideração as diferenças individuais nos genes, no ambiente e no estilo de vida, está se tornando cada vez mais comum. A recente crise de saúde mundial, iniciada no ano de 2020, destacou a importância contínua da pesquisa e da inovação em medicina, com cientistas e médicos trabalhando incansavelmente para desenvolver vacinas e tratamentos eficazes para a doença. A história da medicina é uma história de descobertas, inovações e avanços significativos que moldaram a forma como tratamos e prevenimos doenças. Desde as primeiras práticas médicas da antiguidade até os avanços tecnológicos e médicos de hoje, a medicina tem evoluído de forma constante, salvando vidas e melhorando a qualidade de vida para milhões de pessoas em todo o mundo. Olá, eu sou o Boco, sétimo filho, e estou tendo o prazer de, assim como vocês, aprender aqui também no canal Foca na História. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe e todas aquelas coisas que você sabe que nos ajudam e muito. Abraço grande, até a próxima.